Isso aí, hoje o índice CNN vai trazer uma abordagem macro do cenário das 26 capitais do país que vão escolher novos prefeitos ou reeleger os atuais gestores. Nosso agregador de pesquisas, desenvolvido pela equipe do IPESP Analítica, monitora a corrida eleitoral de todas as capitais e de mais de outras 70 cidades que têm pelo menos 200 mil eleitores, o que permite analisar o quadro político dessa campanha eleitoral de uma forma bem mais ampla. O cientista político Antônio Lavareda, nosso parceiro e um dos maiores especialistas nas disputas municipais brasileiras, já aparece na tela e primeiro vai explicar para a gente por que é interessante e importante olhar não só para os candidatos de cada cidade, mas também para os partidos e olhar para esses partidos nesse âmbito nacional. Lavareda, bem-vindo mais uma vez ao Índice CNN, sempre um prazer dividir tela contigo. Antes de mostrar quais siglas estão liderando as disputas em mais capitais, queria te pedir uma explicação aos nossos espectadores. Por que esse ranking dos partidos é relevante e traz informações que a gente acaba não percebendo ao olhar cada cidade de forma individual. Lavareda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, espectadores da CNN. É um prazer estar conversando, Yuri, com você de novo aqui. A importância de nós fazermos esse ranking da corrida eleitoral do pleito desse ano, 2024, nos municípios, é mais ou menos óbvia, Yuri. Ou seja, os partidos são as principais agências de representação. Toda a política no Brasil depende, em grande medida, da força relativa dos partidos, ou seja, do peso de cada um, sobretudo no Congresso. E o que é que as eleições municipais têm a ver com o Congresso? Nós já conversamos antes aqui na CNN, Yuri, sobre a relação entre o voto para prefeitos e até o voto para vereadores e o voto para deputados federais. Como eu costumo dizer, as eleições de 2026 para a Câmara Federal, sobretudo, elas começam este ano, nos pleitos de prefeitos e vereadores. E por que as capitais são importantes? Porque as capitais são o núcleo da opinião pública nacional. Elas são centros irradiadores da força das suas lideranças, líderes que naturalmente estão agrupados em partidos políticos. Então, será muito interessante, muito importante nós acompanharmos a partir de hoje qual é a força eleitoral deste momento, lembrando que nós temos praticamente um ano e toda uma campanha eleitoral, mas qual é a força de cada um dos principais partidos brasileiros, o que é que já se pode perceber nesse momento, Yuri? É isso. Então, vamos lá, sem delongas, mostrar os números para saber quem está saindo na frente nessa corrida e quais partidos precisam abrir o olho. Nossa primeira tela já está aqui para você ver, retrata justamente o pelotão de frente. E, de certa forma, Lavareda, reflete uma das grandes disputas deste ano de eleições, que é qual partido vai eleger o maior número de prefeitos de forma geral. A mesma disputa MDB versus PSD que está prevista nas mais de 5.500 cidades brasileiras, a gente consegue perceber também aqui nas capitais. MDB fez 5 capitais em 2020 e lidera 5 cidades no índice CNN até agora. O União Brasil também nisso, mas o PSD surgindo como esta força crescente que havia feito 2 capitais e agora está na frente em 4 capitais, e algumas dessas situações, inclusive, envolvem mudanças de partido. Tem situações em que, por exemplo, um prefeito foi eleito pelo DEM lá em 2020 e agora, nesta mesma cidade, quem está liderando a corrida é um candidato do PSD, por exemplo, Lavareda. Exato, Yuri. O PSD é o partido, é importante nós destacarmos, o partido que mais cresceu no Brasil em número de prefeitos entre a eleição de 2020 e até o final do ano passado. Ou seja, ele capturou prefeitos eleitos por outra legenda, como você lembrava. A variação foi exatamente de 308 prefeitos a mais. O PSD foi disputar esses prefeitos, ou seja, incumbentes, muitos deles candidatos à reeleição esse ano, e chegou próximo a 1.000 prefeitos. Nos cálculos, ele tem 968 prefeitos na legenda até o final do ano passado. O MDB continua com esse desempenho à frente, como você lembra, Yuri. Agora, devemos levar em conta também que nos últimos anos, nas últimas eleições, o MDB, ainda que liderando, tem um perfil de declínio relativo. Também
vai ser interessante nós vermos adiante o desempenho de outras legendas, por exemplo, o PL, que aparece agora nas capitais, e o PSDB, que nesse momento praticamente desaparece da liderança das capitais, Yuri. E é o que a gente já, fazendo um pouquinho de spoiler, vai mostrar agora exatamente na próxima tela, aquele pelotão do meio e que tem vários partidos, é a tela que a gente tem mais siglas aparecendo e você vai depois poder ver isso tudo muito bem detalhado no site da CNN, mas a gente queria chamar a atenção justamente para siglas que ou estão, no mínimo, preservando seu poder com uma ou duas cidades, no caso aqui, à frente no índice CNN, em relação ao poder que conquistaram 4 anos atrás, ou que apresentaram um crescimento importante. E quem merece destaque, justamente porque não tinha nenhum prefeito de capital lá em 2020 e agora começa o ano pelo menos à frente de 2 capitais, é justamente o PL de Jair Bolsonaro, Antônio Lavareda, enquanto, vale lembrar, o PT não fez nenhuma capital lá em 2020 e, por enquanto, tampouco está liderando nenhuma cidade no índice CNN, Lavareda. E é interessante, Yuri, nós destacarmos que os candidatos do PL, do partido do ex-presidente Bolsonaro, que lideram as disputas, eles são o prefeito de Maceió, o JHC, e um deputado estadual de Palmas, o Janad Valcari. E é importante nós lembrarmos que ambos, que têm uma situação relativamente confortável nesse momento no índice CNN, repetindo a ressalva de que nós estamos ainda bem distantes da eleição. Mas o JHC tem 41% no índice CNN e o Janad Valcari tem 32%. São percentuais bastante expressivos nesse momento. E lembrando que nessas 2 capitais, o ex-presidente Bolsonaro, ou seja, a principal estrela, o principal líder da legenda do PL, ele ganhou a eleição. Yuri, ele teve 57% dos votos no segundo turno em Maceió, foi a única capital do Nordeste em que ele foi vitorioso, e teve 60% em Palmas, também no segundo turno. Então, essa liderança desses quadros do PL, ela está, de certa forma, sintonizada com o que falou, do ponto de vista político e ideológico, a última eleição no segundo turno na disputa presidencial. E, por fim, Lavareda também já tinha mostrado ali, já tinha falado, né, daqueles partidos que estão vendo risco ali, que podem perder espaço em relação ao que tinham de capitais nessas eleições. E o principal expoente, a gente vai mostrar na tela ali, além de PDT e PP, que estão ali, tinham feito 2 prefeitos de capital, agora estão liderando apenas em uma capital no índice CNN, mas chama muita atenção essa derrocada tucana e coincidentemente do seu parceiro de federação Cidadania, Lavareda. A redução do número de prefeitos de modo geral do PSDB já é conhecida, mas não ter nenhum candidato que possa herdar pelo menos uma dessas 4 capitais que o partido venceu em 2020 é muito, muito simbólico, Lavareda. Na verdade, isso está associado a um declínio que nós já vimos na última eleição, do ponto de vista da Câmara Federal, o declínio expressivo da bancada, e isso dá sequência ao desempenho bastante reduzido, bastante inexpressivo da candidatura do partido, ainda na disputa de 2018. Yuri, o PSDB, se não corre para reverter essa tendência ao declínio, ele corre o risco de se ver ainda com uma bancada bem menor no próximo pleito de 2026, sobretudo para a Câmara Federal, que é o espaço que faz a vertebração do nosso sistema político, Yuri. Pois é, e que os partidos sempre estão de olho porque é o cálculo, principalmente da Câmara dos Deputados, que depois vai definir o poder de fogo de cada partido nas campanhas futuras, seja em tempo de televisão, seja em acesso a financiamento público, partidário e eleitoral. Como você viu, essa corrida de 2024 está só no começo, mas já tem muito assunto para a gente abordar aqui no Índice CNN. Toda semana estaremos aqui, Antônio Lavareda e eu, para trazer informações e dados das eleições municipais mais aguardadas desde a redemocratização. Minha despedida aqui ao Antônio Lavareda, sempre um prazer e sempre um aprendizado estar contigo, Lavareda. E para você, até a próxima semana. Prazer para mim também, Yuri, estar com você e com os espectadores da CNN. E até a semana que vem. Isso aí, a gente se vê lá.